Sejam bem-vindos ao meu pitch, Relações entre os teores de carbono e indicadores ambientais em áreas de revegetação em Mariana, Minas Gerais. Meu nome é Marcos Vinícius de Souza, sou IC PIBIC/UFLA no Laboratório de Biologia, Microbiologia e Processos Biológicos do Solo. Antes de começar, queria destacar também aos outros autores, a Letícia Coelho, doutoranda em Ciências do Solo, Patrícia Carolina, estudante de graduação em Engenharia Ambiental e Sanitária, a Soraya, professora do Departamento de Ciências Florestais, a Aline, pós-doutoranda no Departamento de Ciências do Solo e a minha co-orientadora, Marco Aurélio, meu orientador e professor também do Departamento de Ciências do Solo. Antes de falar para vocês sobre as relações entre os teores de carbono e indicadores ambientais nessas áreas de revegetação, eu queria explicar para vocês sobre o ocorrido, o porquê foi feita essa revegetação nesse local. No dia 5 de novembro de 2015, em Mariana, aconteceu o rompimento da barragem de Fundão, que liberou o rejeito de minério de ferro, afetando diretamente a bacia do Rio Doce, comunidades locais, áreas agrícolas e áreas florestais. Esse novo solo depositado, ele tem uma restrição à sobrevivência vegetal, a gente classifica ele como tecnossolo, por mais que ainda não está no CIBIX. É um solo que ele tem uma deficiência nutricional, uma deficiência na sua estrutura, devido a essas condições. Uma grande quantidade de areia e silt, uma baixa quantidade de argila, muitos poucos nutrientes de CTC, uma quantidade muito grande de manganês e ferro, justamente por causa do rejeito de minério. A mineralogia é formada basicamente por quartzo, que é silício, e hematita, que é o óxido de ferro. E também tem uma baixa quantidade de matéria orgânica. Então, esses fatos associados ali, eles restringem a sobrevivência vegetal. Então, é por isso que a revegetação é importante nesse local. E essa revegetação vem como tendo função de retorno desses serviços ecossistêmicos que o solo oferece, além de aumentar a diversidade. Quando a gente fala de diversidade, a gente pode colocar no âmbito geral de diversidade vegetal, diversidade de fauna, diversidade microbiológica, além de aumentar a cobertura vegetal e também, aumentando essa cobertura vegetal, a questão da deposição de matéria orgânica e também a entrada de carbono dessa vegetação para o solo. Então, qual foi o objetivo desse estudo? O objetivo foi estudar, avaliar as correlações e interrelações entre esses atributos ambientais e teores de carbono decomponível em áreas de vegetação com diferentes tempos de plantio. Esses diferentes tempos de plantio têm uma questão temporal. Essa primeira foto é a área de referência, que é uma floresta nativa não impactada. A do lado, ela começou a revegetação em 2018 e até a data da coleta ela fez 5 anos. Acontece isso também com a de baixo, 2019 até a data da coleta, 4 anos, e a de 2020 até a data da coleta, 3 anos. E essas áreas de revegetação começaram a ser revegetadas após a deposição da mineração de ferro, dos minérios de ferro. O local de coleta foi em Mariana, Minas Gerais, entre os meses de maio e junho de 2023. As análises que a gente fez foi a análise de matéria orgânica do solo, a concentração de ferro, manganês e nitrogênio total, o carbono orgânico do solo, o carbono da biomassa microbiana, a glomalina facilmente extraível e o carbono orgânico dissolvido. A estatística foi feita no programa Estatístico R, foi feita análise de normalidade, análise de variância, correlação de Pearson e regressão. E como resultado, o que a gente tem? Esses primeiros gráficos são a correlação da glomalina facilmente extraída com essas variáveis. A gente consegue ver aqui em primeiro momento o carbono orgânico dissolvido, que é o primeiro gráfico, e também a matéria orgânica do solo, o nitrogênio total e o carbono orgânico dissolvido, que são esses três aqui de cima, que existe uma correlação positiva. À medida que esses variáveis vão aumentando, a glomalina facilmente extraída também vai aumentar. A gente pode ver isso pelas bolinhas. A gente vê que conforme vai aumentando a variável, por exemplo, nesse primeiro gráfico temos a matéria orgânica do solo, à medida que vai aumentando a matéria orgânica do solo, a glomalina também vai aumentando. Ao contrário disso, a gente também tem uma correlação negativa entre a glomalina facilmente extraída e o manganês, e também entre a glomalina facilmente extraída e o pH. Essa correlação negativa indica que quanto esses atributos, o manganês e o pH aumentam, a glomalina facilmente extraída ela diminui. Então, afetam diretamente a concentração de manganês e o pH afetam diretamente a glomalina facilmente extraível. À medida que esses aumentam, ela diminui.
Entre agora o carbono da biomassa microbiana, acontece também algo parecido. A gente pode ver uma correlação positiva entre o carbono orgânico dissolvido e também entre a matéria orgânica do solo, o nitrogênio total e o carbono orgânico dissolvido. Então, à medida que essas variáveis ela aumentam, o carbono da biomassa microbiana também aumenta. E a correlação negativa também acontece aqui, entre o manganês e o carbono da biomassa microbiana e também o carbono da biomassa microbiana e o pH. Então, quer dizer que à medida que essas variáveis aumentam, o carbono da biomassa microbiana ela também diminui. A correlação é muito mais forte entre esses dois aqui, entre o carbono e essas variáveis, a gente pode ver pela dispersão dos pontos aqui. Além disso, entre o carbono da biomassa microbiana e o ferro e a aglomalina, facilmente extraída, e o ferro, não teve correlação. Existe também essa forma gráfica também de ver isso. Conforme o azul vai se intensificando, quer dizer que a correlação positiva é mais forte, e conforme o vermelho vai se destacando, vai se fortificando, também quer dizer que essa correlação negativa também é mais forte. A gente consegue ver nesse gráfico que as correlações são bem mais fortes quando a gente compara essas variáveis com o carbono da biomassa microbiana. E esse branquinho aqui embaixo, que é o ferro com essas duas variáveis, indica que também não teve correlação. Além daqueles gráficos mostrarem isso, esse aqui também mostrou. E o que a gente pode concluir? Que essas áreas impactadas pelo rejeito, elas tiveram redução nos teores de carbono decomponível, e com essa ação dessa revegetação e o restabelecimento das funções associadas ao carbono da biomassa microbiana e à glomalina facilmente extraída, a gente pode obter ganhos no retorno dos serviços e ecossistemas e a recuperação dessas áreas afetadas. Queria agradecer às instituições de fomento, CNPq, CAPES, a FAPEMIG, agradecer à Fundação Renova, que faz a revegetação nessas áreas, agradecer ao Departamento de Ciências do Solo, em especial ao Laboratório de Biologia, Microbiologia e Processos Biológicos do Solo, e agradecer a vocês também que assistiram esse pitch. Muito obrigado.